Cercado de pôsteres de filmes icônicos de todo o mundo e dos personagens mais famosos de animes e mangás, Nelson Sato recebe a equipe da TV Bunkyo. Nossa conversa é sobre cinema, mais especificamente sobre uma das indústrias cinematográficas mais criativas e que influencia muitas das produções ocidentais. Sato começa contando como o poderoso cinema japonês chegou ao Brasil. E o cinema japonês começou a vir para o Brasil quase junto, um pouquinho depois da imigração. Na realidade, até o bairro da Liberdade ele começou por causa de um cinema. O Cine Niterói, que foi aberto, né, por um imigrante que veio e foi muito bem sucedido. Ele foi considerado o rei do feijão, né, ele foi muito bem sucedido na agricultura, no Paraná. E a família resolveu investir em cinema para matar a saudade dos imigrantes que estavam aqui no Brasil e abriram o Cine Niterói. E ele, como era já um empresário bem sucedido na época, ele fez um cinema, um restaurante e um hotel. E foi um enorme sucesso. Ele começou a trazer películas do Japão, da Toei, dessa empresa que eu trabalho hoje, não só com ela, mas com outras também. E ele começou a ir muito bem, lotava salas, ele começou a trazer artistas do Japão para o Brasil, usava o hotel, o restaurante para isso, e pela movimentação, o comerciante começou a observar que era bom, era um momento de se aproveitar esse fluxo e começaram a abrir lojas de produtos japoneses, e assim começou o bairro da Liberdade. Então foi por causa de um cinema, né, que era o Cine Niterói. Era o cinema que era esse link dos descendentes com a cultura japonesa. E aí na década de 80, mais ou menos, final de 80, 88, o Toshi, que era dono da Everest, e ele foi também dono de locador, ele trouxe o Jaspion para o Brasil. Aí vieram Changeman, Flashman, né, todas, Cybercop, Ultraman, todas essas séries. Um pouquinho antes, na realidade, já tinha vindo ao Brasil National Kid. E Ultraman também. E hoje o principal propriedade intelectual, que a gente chama de IP, é o Kamen Rider. Kamen Rider tem mais de 50 anos de existência no Japão. Então até hoje lá são feitos séries e filmes para cinema. Então essa propriedade a gente está trazendo, que é a franquia do Kamen Rider, porque cada ano é uma série diferente. Personagens, todos baseados em Kamen Rider, mas é uma série diferente. Então vocês vão ver vários brinquedos diferentes. É uma indústria que se alimenta disso. Então, a televisão, né, a produtora que produz para a TV que faz uma parceria com a indústria de brinquedo, que leva o produto para a criança, né, que mexe com o imaginário. Tem o game que sai disso tudo. Então, essa é uma indústria muito sincronizada no Japão. Uma indústria cinematográfica forte, exemplo para cineastas de todo o mundo que beberam da fonte criativa do cinema do Japão. São mais de 100 anos, né, de cinema japonês. Ozu, Kurosawa, você tem aí vários grandes cineastas, né, que fizeram história do cinema japonês. É uma filmografia diferente, né, da hollywoodiana, que é muito mais comercial. Mas o cinema japonês é muito grande, o mercado do cinema japonês é enorme, né? Creio eu que hoje é o segundo maior mercado de cinema do mundo. A magia do cinema japonês é muito grande, influencia também muito o cinema americano. Então você vai ver Transformers, é de origem do formato japonês, né? Power Rangers vem das séries japonesas. Você tem uma influência muito grande que o cineasta
americano se cativou também com essa coisa maravilhosa que o japonês, o storytelling, né, que eles fazem, que cativou os americanos e até hoje influencia. Então a gente tem Ghost in the Shell, que é outra propriedade intelectual que saiu do anime e virou um filme americano. A gente tem vários e vários casos, né? O mais recente da Netflix, One Piece, né, que é um anime que também virou uma série em live action. Mas a origem de tudo isso, na realidade, é de 1800, quando Hokusai, né, que é até hoje reconhecido como um dos grandes artistas, pintores japoneses, né, famoso pela reprodução do Monte Fuji, da onda, né, a obra dele é reproduzida até hoje, influencia muitos artistas. Ele foi o primeiro mangaka, o primeiro criador de mangá. Como ele era um artista de pintura, ele acabava transmitindo suas mensagens através de desenhos. E foi ele que deu origem ao mangá, a história através de desenhos. Os filmes de terror japoneses são um exemplo de inspiração para Hollywood. A gente tem realmente vários remakes de filmes de terror, né? Então, Ju-On, né, O Grito, é um caso, você vai ver uma sequência muito grande. A gente detém os direitos de Ju-On 3 aqui no Brasil, e que também influenciou e acabou fazendo. Então, foi feito um remake americano. Você tem vários casos, né? Quem não se emocionou com a história de Hachiko, o cachorro que passou a vida aguardando o dono em uma estação de trem? O Hachiko, na realidade, a gente recomprou agora, ele está remasterizado em 4K. Participamos agora da Mostra Internacional de Filme de São Paulo com ele. Ele passou no Festival de Cannes desse ano, em comemoração também, né, por esse marco. E aí foi feito também um filme americano, a versão com Richard Gere, né, Amigos para Sempre, né, que é o título aqui no Brasil, mas é baseado numa história verídica da amizade de um cachorro com um professor. Hoje tem uma estátua, né, lá em Shinjuku do Hachiko, e é uma história belíssima. Então tem muitas histórias tocantes, né? As trilhas sonoras que embalam as histórias de animes e filmes é um dos diferenciais do cinema japonês. Com certeza, né? A gente tem grandes artistas aí que saíram e cativam, né? Com as trilhas sonoras. Todo anime tem uma música forte, né? O próprio Akira foi uma orquestra japonesa especialmente criando uma música para o anime. O Sakamoto, enfim. Então são vários artistas músicos japoneses que se fizeram através do cinema japonês. E é um mix, né? Acaba casando tudo isso muito bem. Kurosawa, né? Bom, enfim, a gente tem vários grandes nomes aí da cinematografia que acabam carregando junto, né, o artista músico junto com suas películas. Sato enumera as películas que tocaram a sua vida. Bom, o primeiro grande filme para mim é o Akira, que a gente trouxe em 91. Depois dele, Ghost in the Shell, que é uma marca, é um clássico também, né? Esse momento de revolução dos animes no cinema, são esses os dois principais títulos. E sempre Kurosawa, né? Akira Kurosawa, com toda a sua filmografia, Shoei Mamura, com Balada de Narayama, Hachiko, novamente, né? Que é um grande título, Ozu, que é um grande cineasta, acabou de completar 120 anos de cinema, Godzilla, que também é uma franquia enorme, então, desde 1954.
o rei dos monstros, o mais implacável de toda a ficção, está de volta. Bom, para a gente está sendo uma grande honra poder lançar Godzilla Minus One em cinema. Ele é muito representativo, né? É o início da comemoração dos 70 anos do primeiro Godzilla, que apareceu em 1954. Então, ele traz de volta uma história impressionante, um roteiro maravilhoso. Você vai ver um Japão pós-guerra destruído, e ele é minus one porque aparece, depois do Japão estar zerado, né, pós-guerra acabado, aparece um monstro para destruir mais o Japão ainda. O pessoal sem arma, né, todos os navios usados, enfim, todo o armamento do Japão foi escasseado durante a guerra, e aparece um monstro gigantesco para ser combatido. Então essa história é muito boa. E fora isso, o lado humano que aparece na história. Então vale a pena assistir, e aí vocês vão poder ver o talento desse diretor que eu falei, e o roteiro maravilhoso. Eu não vou contar muito, senão eu vou dar um spoiler. Excelente. Godzilla Minus One. Então, na realidade, a nossa história do cinema, da sala Sato Cinema, é uma coisa que a gente tem contra a corrente, né? Todo mundo indo para shopping, abandonando o cinema de rua, e na realidade ele é o berço, né? O cinema de rua é o começo dessa movimentação da cultura. E aí, quando eu visitei o Bunkyo há um ano e pouco atrás para o museu, onde a gente foi convidado a participar para poder ilustrar o Último Andar, que é a época contemporânea de 1960 para frente, a gente colocou algumas roupas dos nossos personagens que foram bem sucedidos aqui. Então você vai ver Jaspion, Jiraiya, Kamen Rider lá, e aí houve um evento no teatro, um teatro enorme, mais de 1.100 lugares, maravilhoso, e eu falei, puxa vida, isso aqui poderia virar um cinema, né? Já que estamos dentro do Museu da Imigração, a gente está falando da influência do audiovisual, e a liberdade surgiu por causa de um cinema, então nada mais apropriado do que abrir uma sala de cinema dentro do Bunkyo. Aí a gente negociou esse espaço. Então hoje é a maior sala de cinema do país, 1.100 assentos. A gente importou um projetor Christie canadense, que é um dos mais modernos do mundo. Mais de 50% das salas de cinema dos Estados Unidos utilizam o projetor que eu importei. A gente está com som Dolby Digital 5.1 novo. Então fizemos uma das maiores telas móveis do país, né, porque a nossa tela só é utilizada nos dias de projeção, então ela sobe e desce. E para mim é uma honra, um privilégio estar com essa sala lá para poder difundir a cultura japonesa, asiática em geral na realidade, para conectar mais o povo brasileiro, os descendentes japoneses com a cultura original. Então, a ideia de trazer e dedicar uma sala de cinema só com o cinema asiático é para aumentar a nossa conexão, né? Eu sou muito grato aos nossos antepassados que trouxeram né, o respeito que a gente tem hoje pela sociedade brasileira é graças aos valores que eles implantaram e repassaram para a gente. Então, é nada mais gratificante que tentar reproduzir isso também para o brasileiro. Então, essa parte de respeito, de valores de família, né, eu acho que é muito importante. O lado do bem, né, sempre poder vencer o mal, que é uma coisa muito enraizada, né? O japonês pensa muito na sociedade, antes de você pensar no próximo. Então essa é uma coisa que eu sou muito grato, eu dou muito valor, e eu gostaria de poder contribuir com essa sala de cinema. Perfeito. Então, pessoal, eu gostaria de convidar vocês a irem no Bunkyo, visitar o Sato Cinema, poder vivenciar essa experiência da cultura japonesa, né? Eu acho que para mim é muito gratificante, é uma honra poder estar operando uma sala de cinema dentro do Bunkyo, no Museu da Imigração Japonesa, tem uma conexão muito especial.
E a ideia é poder difundir cada vez mais a cultura asiática, japonesa, coreana, chinesa, para o brasileiro, para o descendente também de japonês, para manter essa conexão, os valores, né, que a sociedade japonesa tem, que eu admiro muito e eu acho que vocês também. Então venham vivenciar essa experiência.